No coco ou no relógio? Bom, hoje eu vim falar de um assunto que eu acho que repercutiu muito dentro das redes sociais, se tornou um assunto midiático, que se tratou de um advogado chamado Dr. João Neto, grande e famoso criminalista nas redes sociais, que esteve preso, saiu agora, foi solto, teve sua liberdade restituída com algumas condições. No último dia 15, passou 29 dias preso, após ter sido preso em razão de violência doméstica. Eu evitei falar dessa temática aqui enquanto ela ainda era um tema muito quente, porque eu sempre tenho o cuidado de não ser leviana e não falar sobre casos que eu não conheço o processo. Hoje o meu intuito aqui é único e exclusivamente de tratar de uma situação única e exclusiva de quando você não quer mais viver com aquela pessoa, né? No caso do Dr. João Neto, ele colocava a esposa, companheira, convivente, para fora de casa com a força do próprio corpo, com as próprias mãos. Ele, inclusive, já tinha mandado um áudio para ela, dizendo que ela retornasse para a casa da mãe dela, porque ele não queria, mas ela morando com ele dentro daquelas condições. Vamos ouvir esse áudio. Não, se preocupe não, pô. Se preocupe não. Viu? Se você quer andar como solteira, certo? Indo pro Lava Jato, com roupa de academia, onde tem um monte de homem, eu não tô lhe chamando de puta. Eu tô dizendo que seus comportamentos estão de puta. Certo? Agora, se a carapuça lhe coube, é porque realmente tá recaindo sobre você. Faz o seguinte, pegue suas coisas e vá pra casa de sua mãe. Certo? Porque eu não tô aqui pra estar minha mulher andando com a saia, com a venda, com a fenda, certo? Que quando anda, mostra o rabo todo, certo? E indo pra academia, onde tem um bocado de homem, se exibindo com porra de roupa de academia, mostrando tabacão e rabão. Tá bom? Então faz o seguinte, pô. Não tô aqui pra lhe tolir nada. Eu acho que as pessoas têm que ter a própria consciência. Eu não estou aqui pra botar essa consciência de você, não. Certo? Agora, se você quer andar como uma puta, ande, minha filha. Agora ande sozinha. Ande sozinha. Você pega as suas coisas, vai pra casa de sua mãe. Você anda até nua, porra. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham tirado as crianças, né, do meio desse vídeo, porque esse áudio, ele é inadequado, absurdo e machista, e contém muitas palavras, né? Mas, enfim, eu tive o desprazer, tem coisas que não dá pra gente desver, e eu vi muitos comentários de muitos homens, de muitas mulheres, inclusive, dizendo que ele tinha avisado ela que ela fosse embora, né? Que ela fosse embora, ela ficou porque quis, né? E que ele não queria mais ela. Mas será que a atitude do Dr. João Neto foi a mais correta quando você não quer mais viver como uma pessoa? Então, hoje, minha temática gira em torno disso. Sou homem e não quero mais viver com essa mulher dentro da mesma casa. Qual a minha orientação para você? Primeiro de tudo, amigo, se retire deste lar. Se retire deste lar e procure um outro lugar para você viver. E em segundo passo, procure um profissional especializado para concretizar o final desse casamento, que pode se dar por meio de um divórcio ou de um reconhecimento de solução de união estável com partilha de bens, se houverem. E aí, dentro desse processo, você vai discutir a partilha desse bem, se ele é seu, se ele é dela, qual a participação, qual a medida de participação dessa mulher dentro desse patrimônio, né? Você pode, inclusive, cobrar o aluguel dela por ela ter ficado no imóvel e ficar fazendo uso exclusivo desse bem que é comum do casal. Mas você nunca, jamais, em tempo algum, você pode fazer isso que o Dr. João Neto fez, utilizar a própria força do próprio... mas eu não queria machucá-la, eu não bati nela. Não bateu? Vamos assistir esse vídeo, tá? Próximo vídeo, produção. O Dr. João Neto, neste vídeo, neste episódio que foi gravado, ele não bateu no marido, mas ele a empurrava à força, com a força do próprio corpo. E a força? Ele retirava uma mulher de casa sem mamá-la sequer, né? Que uma mulher que morava com ele, que era companheira dele, e que ele a retirava a força de dentro de casa. Utilizando a força do próprio corpo, com violência, ela caiu e rasgou o queixo. Isso é violência doméstica, sim. E por isso ele ficou preso por 29 dias. Simples, claro, muito simples e muito claro. Ele está solto com algumas restrições, né, judiciais, está tornozelado, ele está com algumas restrições apenas para ir a consultas médicas, ao escritório e com muitas proibições e vai responder a processo, né? Então, eu não acho interessante você querer retirar a pessoa que convive com você, ela sendo mulher, a força da sua casa. Eu acho interessante você, minha orientação seria procurar um profissional. Mas a casa é minha. Disputa processualmente. É a forma mais civilizada de fazer, se você não quiser ficar preso como ele, né? E eu sendo mulher, Bruna, eu não quero mais viver com essa pessoa, eu quero que ele saia e se retire da casa. O imóvel é nosso, mas eu não quero mais que ele fique na nossa casa. Bom, para as mulheres, nós temos a legislação Maria da Penha. Se for o caso, escute bem, se for o caso, se você for vítima de violência doméstica, certo?
Violência psicológica, violência física, violência patrimonial, todos os recortes de violência você sofrer ou algum deles, você pode fazer uma denúncia, sendo ela verdadeira e não sendo uma falsa denúncia, e não sendo ela com claro intuito de retirar o seu cônjuge do lar, porque sendo essa denúncia com claro intuito de retirar o cônjuge do lar, ela é uma falsa denúncia, e sendo descoberta você pode responder por denunciação caluniosa, certo? Então, essa temática é uma temática que a gente vem abordar também logo depois. Mas, não quer mais viver, sofre violência? Denuncia, certo? Consegue uma medida protetiva, pede a retirada desse cônjuge do lar e você fica fazendo uso exclusivo do bem enquanto o processo de divórcio corre, certo? Não havendo violência doméstica, não havendo nenhum tipo de violência doméstica e você não quer mais conviver com essa pessoa, é interessante que vocês entrem no consenso, né? Quem vai ficar morando naquele lar até que o processo de divórcio se resolva. Se ele vai ser consensual, se ele não vai ser, é interessante porque viverem os dois enfrentando um processo de divórcio não recomendo, né? Então, eu acho que tem que haver um bom senso de quem vai se retirar de casa. E eu acho que aí o ideal, se existem filhos, se existem crianças menores, o ideal é que a mãe fique dentro deste imóvel até que a situação se resolva. O que é o grande problema que nós temos enfrentado, o que tem diminuído, enfraquecido o movimento da Lei Maria da Penha. Porque eu reconheço como mulher, reconheço como operadora do direito, que existe um movimento chamado misandria, certo? Que é o ódio contra o homem, que é o mesmo que o ódio contra a mulher, que é a misoginia. Então, hoje em dia, existem sim, a gente tem que cortar na mesma carne, mulheres que fazem falsas denúncias contra seus parceiros, no claro intuito de ficar com o bem, ficar morando no bem, fazendo uso exclusivo dele por um bom tempo até o processo se arrastar. Isso não é republicanamente correto, isso juridicamente não é correto, e se isso for descoberto, você pode ganhar um processo de denunciação caluniosa, isso é crime, fazer falsa denúncia contra a pessoa, tá? Eu reconheço que existem mulheres que não aceitam o fim do relacionamento, vão lá e fazem falsa denúncia. Eu reconheço que existem mulheres que, com claro intuito de manchar a figura do homem, de macular a figura do homem, de afastar o homem de seus filhos, vão lá e também fazem falsas denúncias. E isso é um movimento que tem acontecido cada vez mais. Quer dizer que muitas mulheres estão utilizando a Lei Maria da Penha de uma forma inadequada e criminosa. Isso é uma coisa muito séria. Enquanto umas precisam demais, outras estão fazendo a utilização dessa lei de uma forma criminosa. E isso é muito sério, e a gente precisa esclarecer, separar o joio do trigo, né? E a gente precisa saber o que é certo e o que é errado. E não simplesmente criminalizar todas as mulheres e dizer que a Lei Maria da Penha só protege a mulher e que o homem é quem sempre se lasca e que tá prendendo todo mundo. Não. Eu reconheço a misandria, mas é anos-luz. É impossível eu comparar a quantidade de mulheres que realmente fazem falsas denúncias com a quantidade de mulheres que são mortas, que sofrem violência doméstica, que precisam do amparo da Lei Maria da Penha. Isso não se equipara, é uma balança que ela é muito desigual. Então, a Lei Maria da Penha, ela continua sendo muito justa, ela continua sendo muito necessária, ela continua sendo muito válida. Contudo, a gente precisa, como operadores do direito, nós precisamos entender quais são os interesses dos nossos clientes, os reais interesses dos nossos clientes. Não só os operadores do direito advogados, mas também as autoridades policiais. E também o judiciário. Não é só ir lá e tacar canetada, porque uma mulher chegou lá dizendo, eu, Bruna, sou a favor, inclusive conversava com criminalistas, dizendo que eu era a favor de uma legislação que pudesse, né, veja bem, eu sou contra a Lei Maria da Penha, muito pelo contrário, estou isso todos os dias, mas eu, Bruna, estou aqui abrindo o meu coração como operador do direito, eu sou a favor de uma lei que ela traga algum tipo de defesa, possibilidade de defesa para o homem que sofre também violência. Vocês sabiam que o homem também sofre violência doméstica? Sim. Tem homens que são hackeados em seus celulares pelas mulheres, tem homens que são hackeados em seus e-mails pelas mulheres, tem homens que são perseguidos pelas mulheres, pelas suas esposas ou ex-esposas, tem homens que, as ex-esposas ou mulheres, colocam rastreadores dentro dos seus carros, dos carros dos maridos, tem homens que apanham dentro de casa, né, e para não incidir na Lei Maria da Penha, eles só seguram elas, né, para não causar maiores prejuízos, maiores danos. Tem homens que sofrem, sim, violência doméstica. Tem. Você pode achar que eu tô errado, pode discordar de mim, mas eu lido com isso. Eu recebo homens aqui. Bruna, agora você vai dizer que os homens são coitadinhos, né? Não. Eu estou apenas dizendo que essa realidade ela existe. Então, a nossa sociedade, ela muda. Os usos e costumes também. E ela se transforma, ela se transmuta. Então, às vezes, algumas mulheres, na sanha do inconformismo com o término do relacionamento, elas infernizam a vida dos seus parceiros. E eu atendo aqui homens assim, nessa circunstância. E eu não tenho, juridicamente, como fazer. Não existe uma lei onde eu possa defendê-los. E, digo mais, derrubar uma medida protetiva é a coisa mais difícil deste mundo. É muito difícil. Então, fica aqui essa reflexão, né, da realidade de uma operadora do direito que trabalha para famílias, né, defendo a bandeira das mulheres, defendo o direito das mulheres, enquanto voz eu tiver, eu sempre defenderei, mas a gente tem que falar a verdade. Nem que falar a verdade seja preciso cortar na própria carne. Né? E hoje eu trouxe esse caso mais emblemático, que foi do Dr. João Neto, né? Que cometeu sim violência doméstica contra sua mulher, por isso foi preso. E já disse pra vocês como são as técnicas. E, por fim, quero dizer, está enfrentando uma dificuldade dentro do casamento, entendeu que não quer mais ficar com aquela pessoa, igual a música da Simone.
da Simone Mendes, né? A gente só briga, né? Tem uma música aí dela, da Simone, que são dois infelizes, ela diz, né? Nós somos dois, acho que é isso, somos dois infelizes. Eu acho que você não precisa ficar nessa situação. Procure um profissional especializado. Para de se reclamar para as pessoas erradas. Para de se queixar e expor a sua vida pessoal para as pessoas erradas. Para de ficar virando fofoca para as pessoas erradas. Tem poder quem age. Procure um profissional especializado para que você possa resolver a sua vida. Eu nunca vi ninguém morrer de divórcio. Eu vi, sim, pessoas morrerem de tristeza, de infelicidade, de ficarem depressivas, de pegarem, porque não são mais felizes dentro de casa, trabalharem demais e ficarem com síndrome de burnout. Eu já vi filhos tristes adquirirem doença por verem pais brigarem. Então, procura sempre um profissional especializado, que tenha estratégias, inteligência e soluções jurídicas para poder te ajudar. Para que, se você for homem, você não seja preso pela Lei Maria da Penha, nem tenha que enfrentar processo. E para que você, sendo mulher, você não saia com uma partilha desleal, para que você não fique aguentando violência doméstica dentro daquela mesma casa, com aquele homem que não sai de casa. Tá bom? Hoje eu falei para os dois lados. Eu espero que eu tenha sido bem compreendida.